Bom dia, povo santo e muito amado. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que hoje seja mais uma manhã de alegria, que seja mais uma manhã cheia da presença de Deus, que seja mais uma manhã de aprendermos aquilo que o Senhor Ele quer liberar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto a nossa turma entra, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Feche os seus olhos aí onde você está. Deixe o seu material preparado. Pega a sua Bíblia, seu caderninho, bloquinho de anotação. Deixa todo o seu material aí no jeito, seu cafezinho, sua água. Não sei o que você trouxe hoje para o devocional. Mas vamos falar com o Senhor e vamos agradecer Ele por mais um dia. E por mais uma oportunidade que Ele nos dá de ler da palavra, de aprender aquilo que as Escrituras ela tem para nos ensinar em tempos atuais. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela oportunidade de poder ler a tua palavra. Obrigado porque ela continua nos ensinando. Obrigado pelo teu amor, pela graça, pela bondade do Senhor, pelo carinho que o Senhor tem com a gente. Obrigado por mais um dia de vida. Se nós acordamos, significa que propósito tem. Foi mais um dia que o Senhor escolheu fazer através de nós. Obrigado, Pai. Nós pedimos purificação pela nossa mente, pelo nosso coração e por todo o nosso ser. Que nós possamos nos achegar nesta manhã, que a nossa alma possa mesmo correr para junto de Ti. Que assim como Davi, ele disse, assim como a costa suspira pelas águas, a nossa alma, Deus, ela tem sede de Ti. Que possamos ser saciados nesta manhã, que possamos tomar da porção desta água. Água esta, Pai, que o Senhor ofereceu para aquela mulher junto ao poço. O Senhor disse que tinha uma água que se ela bebesse, ela nunca mais voltaria a ter sede. E ela imediatamente disse: "Uai, mestre, se o Senhor tem, me fala. Aonde eu posso pegar essa água? Onde ela está?" Todos, Pai, têm fome e sede de beber dessa água, têm vontade de comer de uma comida que sacia. E essa comida e essa bebida está no Senhor. Então, nesta manhã, venha nos saciar, Pai. Nos permita nos deleitar na Tua presença. Nos permita mesmo experimentar um pouco mais daquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Traga uma palavra rema sobre as nossas vidas. Nós ansiamos, Pai, te conhecer mais. Eu creio na palavra atemporal, que continua falando ao nosso coração, numa palavra que se renova todos os dias, numa palavra que vem para transformar, numa palavra que ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que tem poder de cortar e separar até mesmo juntas e medulas, alma e espírito. Vem, papai. Eu creio, Deus, eu creio naquilo que eu estou orando, eu creio no poder dessa palavra. Então transforma os nossos corações e eles nunca mais serão os mesmos. Nos guia, Pai, pela vereda da justiça, nos guia por um caminho de amor, de alegria, de paz e que podemos ser 1% melhor do que fomos ontem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Pai, Ele nos ensine a guardar a nossa língua, a guardar os nossos olhos, a permanecer num caminho de paz, de justiça, de amor, de graça, de misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Bom dia para você que chegou agora. Deixa eu mandar uma mensagem para os meus amigos aqui do grupo.
Pronto. Não sei se a mensagem chegou. Eu mandei no grupo, chegou, acho que chegou agora. Bom dia para você que eu ainda não dei bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um momento devocional. Hoje nós vamos para Josué capítulo 7. Ontem falamos sobre a queda do muro de Jericó. Falamos algumas curiosidades. Falamos sobre a prostituta lá, Raabe, né? Trouxemos essa curiosidade sobre a prostituta Raabe. E o fato de a prostituta lá não ser a mesma de prostituta que a gente conhece aqui. Deixei essa curiosidade também lá no grupo. E vimos também a fidelidade. Quando a gente começou a ler o livro de Josué, eu falei que nós íamos ver ao longo desse livro vários episódios falando sobre fé, descrença, fidelidade, infidelidade, oportunidade, perca de oportunidade. O tempo todo um paradoxo da vida do crente. Ora vale, ora montanhas, e o tempo todo esse alto e baixo da vida do crente. É o que nós vamos encontrar aqui no livro de Josué. Acabamos de ler o capítulo... Ontem, né? Nós lemos o capítulo 6 do livro de Josué e nós vemos um episódio muito grande de fidelidade, onde Josué, ele dá as orientações e cada coordenada de forma muito pontual, e o povo vai seguir ali fielmente, e Deus vai manifestar com poder e graça, e eles vão experimentar da bondade de Deus, e Deus vai fazer com que os muros de Jericó caiam, e Jericó vai ser a primeira cidade a ser tomada ali pelos israelitas. E eles vão experimentar o primeiro momento onde Deus está entregando um primeiro território para aquele povo. Nós vamos chegar agora no capítulo 7 e nós vamos ver agora um episódio de infidelidade. Então, estamos entrando. Episódios de fidelidade e infidelidade. Vamos ver agora a conquista da cidade de Ai. A cidade de Ai estava ali perto ainda de Jericó. Então, eles conquistaram Jericó. E agora eles vão conquistar a cidade de Ai. E nós vamos ver o pecado de Acã, né? Uma infidelidade no meio do povo de Israel. Chega a ser um pouco decepcionante, frustrante. Eu tava lendo, eu peguei para ler de Josué, li de Josué até Samuel, 1 Samuel, no sábado. E eu fiquei assim, eu li numa sentada, gente, é tão decepcionante. E você fica assim, mas como que o povo consegue? Como que eles conseguem o tempo todo viver maravilhas com Deus e ao mesmo tempo sair desse lugar de dependência, desse lugar de provar de fidelidade? E aí o Senhor rapidamente ele fala assim, filha, não aponta para esse povo, olha o seu coração. A gente é dessa mesma maneira, sabe? Não precisamos ir longe, a gente não precisa ficar olhando só para o povo de Israel, porque o nosso coração ele também é infiel. Se nós não cultivarmos, se nós não formos todos os dias ali, colocar um pouco de adubo, um pouquinho de água, sol, sabe? Nesse cultivo de relacionamento com Deus, a gente acaba entrando nesse ponto também de infidelidade. Temos grandes homens que marcaram a trajetória e fizeram histórias como Josué, como Davi, como Moisés, como Abraão e vários outros, né, que tiveram uma vida de entrega e fidelidade ao Senhor, mas quando você vai ver, todos eles cultivavam um relacionamento com Deus. E nós precisamos, dia após dia, escolher quem vamos ser. Ou você vai ser a multidão, o povo que está sendo conduzido e não sabe de fato para onde está indo, só está recebendo ordem e vai.
Ou você vai ser alguém que Deus está dando ali um comando. Aquela pessoa que Deus pode falar. Entende? E essa pessoa que Deus pode falar, que Deus vai contar um segredo no ouvido, você vai ter uma facilidade maior de permanecer, porque Deus fala com você. É difícil demais você abraçar a visão de alguém. É difícil demais você pegar e obedecer um comando que Deus está dando para outra pessoa. Quando Deus dava um comando para Josué e Josué passava a visão, o povo só tinha que obedecer. Mas eles não tinham intimidade com Deus, eles não sabiam para quê, como, por quê, quem é esse Deus, não sei. Tô aprendendo agora. Mas chegava uma outra pessoa dando uma outra instrução, eles tinham facilidade de cair e seguir a instrução dessa outra pessoa. Sabe, queira ser você a pessoa que inclina o seu ouvido para ouvir o que Deus está dizendo. Para de querer ficar só assistindo o YouTube e sendo a pessoa que fica recebendo comando e comida mastigada do que Deus está revelando aos profetas, aos pregadores, pastores, mestres, líderes, e entra num lugar de ter intimidade com o Senhor. Porque Deus, ele tem prazer em revelar. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém que está colocado sobre um pedestal e Deus dizendo, eu só vou revelar isso aqui para esse. Não. Deus revela para quem está disposto a querer ouvir. Deus revela para quem quer ter intimidade com Ele. O problema é que as pessoas não querem ter intimidade. Ao invés de você ficar 1 hora no YouTube assistindo vídeo de alguém, vai passar 1 hora lendo a palavra. Ainda que não entenda. Passe 1 hora lendo. Passe 1 hora jejuando. Olha, eu recebi uma mensagem hoje pela manhã de uma das meninas que caminham comigo. E a mensagem dela foi lamentando pra mim. E ela virou pra mim e falou assim, Raira, eu quero ser como você e a Cacau. Eu não aguento mais levar a minha vida de pecado. E ela veio questionar isso pra mim. Quer ver? Eu vou pegar aqui e vou ler como ela disse. Ela disse, eu quero ser como você. Eu falei com ela assim, minha filha, não tem como você ser como eu. Ela disse ainda assim, tem 3 anos que eu estou pelejando com o pecado. Tem 3 anos que eu estou lutando contra o pecado e não consigo vencer. Eu falei, olha, tem 14 anos que eu sou crente. Para você ser como eu, você tem que viver a minha história. Ninguém vai viver a história de ninguém, não. E eu fiquei um pouco assim, dentro, mexida, porque eu falei, como alguém quer ter a minha história, quer viver os meus bônus, se não sabe os meus ônus? Entende? Se não sabe a minha estrutura familiar, se não sabe quantos jejuns eu já fiz, se não sabe com quais pecados eu luto. Eu apareço aqui pela manhã e conto pra vocês, a gente lê Bíblia junto, a gente tá aqui fazendo devocional, mas vocês não sabem quais são os pecados que eu tenho que guerrear todos os dias. Porque eu não faço uma live falando quais são os pecados que eu estou lutando e tendo que vencer todos os dias. Eu posto no Instagram os meus melhores momentos do meu dia, mas os momentos chorando, os momentos pelejando, as coisas ruins que aconteceram, eu não posto. Tá entendendo? As pessoas acham que a vida é composta somente de momentos maravilhosos e perfeitos. Não! A vida de todo mundo tem altos e baixos. E eu fui fazendo textão para ela, falei, minha filha, para você viver a minha vida, você vai ter que passar as minhas dores e as minhas dificuldades também. E ela disse, mas os meus pecados são fortes. Eu falei, nossa, quanta soberba sua de achar que os seus pecados são fortes e o de todo mundo é fraco. Não, o pecado de todo mundo é pecado. Todo mundo nasce com uma natureza muito grande de pecado. Mas cabe a nós decidir aonde nós vamos querer entrar e nos posicionar com o Senhor. Tem pessoas que querem simplesmente ser crentes e salvos e vão ficar lá batalhando, pelejando e vão querer chegar em um ponto com Deus e vão ser salvos. Mas tem outros que vão guerrear contra o pecado dia após dia e vão querer chegar num lugar de santificação. E chegar em pontos de santificação
parece que é infindável. Porque você começa hoje, supondo que você converteu hoje, você conheceu Jesus hoje. O seu primeiro ponto é, você precisa começar a ler Bíblia. Por onde? Você vai ler os evangelhos. Não tem como começar a caminhar com Cristo, com Deus, conhecer o Espírito Santo, sem saber quem o Senhor é. E a pessoa mais próxima que vai te apresentar Deus é Jesus. Ele disse para os discípulos, quando os discípulos falou, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele vira e fala assim, uai, mas vocês estão, uai, bem mineiro, né? Jesus bem mineiro. Andando há tanto tempo comigo, vocês me perguntam agora, mostra-me o Pai? A pessoa mais próxima de Deus, que vai trazer a revelação de um Deus invisível é Jesus. Se você começa a sua caminhada hoje com Deus, eu vou te dizer, leia os evangelhos, porque a imagem mais próxima de um Deus invisível vai ser Jesus. Então começa por aqui. Bom dia, sua linda, maravilhosa, fofinha. A imagem mais próxima que você vai ter de Deus é Jesus. Então começou a sua caminhada com Cristo, leia os evangelhos. Comece a jejuar. Por quê? Você está começando a sua caminhada agora. A sua velha natureza, ela está gritando dentro de você. E ela vai querer voltar a comportamentos que você tinha antes. E aí o jejum, ele dia após dia vai te fazer matar hábitos anteriores que você tinha. Quais hábitos? Hábitos de falar palavrão, hábitos de... hábitos pornográficos, hábitos obscenos, hábitos de passar as pessoas para trás, vários hábitos que não vai mais condizer com a sua natureza nova. Qual natureza nova? Uma natureza santa, uma natureza pura, uma natureza que tem fé, uma natureza que agora é diferente. Entende? Essa nova natureza, ela é completamente diferente da natureza antiga. Então você está lendo os evangelhos, conhecendo quem Jesus é. Você está jejuando para mortificar a sua velha natureza. E você agora vai começar a orar incessantemente. Orar toda hora de joelho, Raira? Não. Você vai orar em tudo que você for fazer. Se você come, você ora. Se você tá no trânsito, você ora. Tá no trabalho, você ora. Lavando vasilha, você ora. Passando pano, você ora. Tomando banho, você ora. Como ora? Ah, tá no chuveiro, você canta um louvor e... Oi, Deus, como você tá? Tá na janela, pergunta como que o céu foi feito. Ele não vai te responder imediatamente. Mas tudo que você for fazer, você chama Deus. Ele precisa viver com você em cada feito, em cada passo. Deus precisa estar em cada respirar do seu dia. As pessoas querem ser religiosas e elas convertem e acham que o cristianismo é feito por idas semanais na igreja, com comunhões atrás de comunhões e tipo assim, eu tenho reuniões, comunhões, eu vou pra célula, eu vou pra igreja e eu sou crente. Não! O evangelho começa na palavra. Ele começa no jejum e ele começa na oração. É assim que começa o evangelho. O evangelho não começa com você comprando roupa para ir para a igreja. Ele não começa com você indo no culto. E ele não começa com você tendo comunhão com os irmãos. O evangelho começa com você conhecendo o Senhor. Com você matando a sua carne. Com você tendo comunhão com Ele. É por isso que tem uma igreja se levantando totalmente errada. Totalmente posicionada fora de ordem. É por isso que tem um tanto de pastor caindo em adultério, um tanto de líder que levanta e não sabe nem para onde que tá indo, conduzindo um povo para longe da presença, porque as pessoas não querem caminhar com o Senhor. Elas estão muito mais interessadas em movimentos do que ouvir a voz daquele que pode movimentar todas as coisas. Entende? Eu vou escrever isso porque isso foi muito bom. Pera aí, só um instante. Muito mais interessadas no movimento do que naquele que pode
movimentar todas as coisas. Entende? Vamos voltar agora. Pronto. É por isso, gente. Eu ontem sentei na mesa, nós estávamos em um almoço, e toda terça-feira a gente almoça com o nosso pastor, e a gente estava no momento de comunhão, e a gente começou a falar o tanto que as pessoas elas têm trazido uma vergonha para o cristianismo, para o evangelho. O tanto que as pessoas têm trazido, sabe, uma exposição vergonhosa. E eu fico espantada como pessoas que conhecem o evangelho não têm feito escolhas corretas. Olha, não olha para mim e acha que eu sou perfeita. Não é isso. Não estou dizendo que existe uma perfeição. Não estou dizendo que todo mundo que serve a Cristo é santo. Não é isso. Não é sobre isso que eu tô falando, não, tá? Não é sobre isso. Não estou dizendo que todo mundo que converte não peca nunca mais. Não é sobre isso. Mas me dói saber pessoas que conhecem a Cristo não estão conseguindo fazer escolhas que refletem o evangelho. Por que as pessoas não conseguem mais refletir o evangelho? Porque elas não foram para esse lugar. Que é, quando você converte, você precisa conhecer 3 lugares. Que é conhecer quem Deus é, pelos evangelhos, matar a sua natureza pecaminosa, a sua carne através do jejum e gastar tempo com aquele que te criou. Oração. Depois de fazer todas essas coisas, aí você vai para comunhão. Aí você pode ter comunhão, aí você vai conhecer o corpo de Cristo. E depois de conhecer o corpo de Cristo, está entrelaçado, unido no corpo, fluindo bem com você e com o corpo, aí você serve. Aí você faz alguma coisa para ele. O problema é que a igreja, ela tem visto isso aqui, olha, eu tenho comunhão e eu sirvo. E isso aqui, ó, vira pilar da vida do crente. Ah, fulano tá na comunhão e fulano tá servindo. Mas tá servindo e tá na comunhão com base no quê? Se não tem jejum, se não ora, se não tem vida na palavra. E aí isso cai. A pessoa não tem pilar. Não tem pilar. Fundamentos fracos, mente fracas, não são renovados pelo evangelho, não se achegam diante de Deus sem máscaras, não são transformados olhando para Cristo. E isso dói. A gente chega em Josué, a gente começa a ver o paradoxo da vida do crente. Fidelidade, infidelidade, fé, descrença, oportunidade, falta dela. E eu lendo o tempo todo essa trajetória aqui do povo de Deus, eu começo a falar assim, Deus, como as pessoas conseguem? E aí Deus fala comigo, filha, existem 2 caminhos. Ou as pessoas vão seguir a trajetória dos líderes que eu coloquei, Moisés, Josué, Caleb, Davi, José, Abraão, e aí ele vai descendo a ladeira de todos esses líderes muito bem colocados, Paulo, sabe? Ou vão ser multidões, Corá, Acã, Esaú, e desce ladeira, Salomão, tá entendendo? Roboão, um povo que conheceu a Deus, mas desviou de caráter muito rápido. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13, muito bem muito bem colocado. É isso. Sim, é isso. Jeremias vai falar ainda assim, quando ele está perguntando assim, vocês estão jejuando, mas é para mim que vocês estão jejuando? Como? Como que vocês querem me servir? Tá entendendo?
Nós precisamos nos posicionar. Quando você começa a ver a trajetória de Jesus, ele vai estar lá na trajetória dele e ele começa a falar com o povo. E tem um episódio que ele começa a falar que ele é o pão da vida, que é isso e aquilo outro. E ele vai falar sobre alimento que mata a fome, que sacia a sede. E depois do episódio da mulher que foi pega ali no poço, que Jesus estava conversando com ela, ele manda os discípulos ir buscar comida, porque ele queria ter um tete a tete com aquela mulher no poço. Os discípulos voltam e falam assim: mestre, coma alguma coisa. Aí ele vira para os discípulos e fala assim: eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Os discípulos ficam meio de boca aberta: como assim, mestre? Será que alguém deu alguma coisa para ele? Porque ele acabou de nos pedir para buscar comida. E agora ele fala que tem outra comida. E Jesus estava se referindo que fazer a vontade do Pai dele era a comida dele. E ele fala depois nos versos seguintes: porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me enviou. E passado um pouco mais de tempo, a multidão começa a andar atrás dele. E eles começam a falar, tipo: Jesus, onde você estava? Jesus some na branquiária, corre, e eles acham ele e falam assim: Jesus, nós estávamos te procurando, onde você estava? Jesus olha para aquela multidão e fala assim: vocês não estavam me procurando pelo que eu carrego. Vocês estavam me procurando pela comida que eu posso dar para vocês aqui, olha, para saciar a fome. Ou seja, vocês estão muito mais interessados no físico, nisso daqui da terra, do que, de fato, naquilo que é eterno. Existe ainda uma igreja se levantando muito mais interessada nos prazeres terrenos do que naquilo de fato que Jesus pode liberar sobre ela. Você precisa escolher: ou você vai ser do lado de Acã, de Corá, do povo que se rebela, multidão, ou você vai ser discípulo que deita no colo, discípulo que vai deitar ali no ombro de Jesus, ou você vai ser Moisés, Daniel, Josué, sabe, líderes que pontuais. Paulo, sabe, estilo Paulo, que o Espírito disse para ele: Paulo, desce para Jerusalém, porque o que está te esperando lá, Paulo, é açoites, chibatadas, prisão, morte te espera lá, Paulo. E o povo alvoroça e fala assim: Paulo, não vai descer para lá. E ele fala assim: me importa cumprir o ID, me importa cumprir a vontade do meu Pai. Nós, igreja, precisamos acordar e nos colocar nesse lugar de entender que a vontade de Deus é suprema a nossa. Nós precisamos entender que, olha, nós sabemos muito pouco acerca de vontade, de perfeição, e que a vontade de Deus ela é perfeita e ela é agradável. Nós somos mesquinhos, avarentos, importamos com o nosso estômago, amantes das vontades e deleites do nosso ventre. Enquanto a igreja não acordar e se posicionar de forma correta, vai continuar sendo uma igreja pecaminosa, movimentada, cheia de palha, que vai queimar muito rápido, que não tem lenha sobre o altar. Uma igreja que vai continuar cantando: eu quero queimar, mas Jesus olhando falando assim: vai queimar o quê? Não tem lenha, tem palha. Palha queima muito rápido. Ou você vai ser daqueles que vão caminhar em um lugar de profundidade, em um lugar de entrega, de renúncia, de mais com Deus. Ou você vai ficar na superfície, vai o tempo todo ficar murmurando, igual essa menina que me mandou mensagem hoje cedo, falando assim: eu não tô aguentando mais ficar lutando com o meu pecado, porque o meu pecado é muito pesado. Com conta que se fosse só o dela que fosse pesado. Eu não tô aguentando mais o meu passado, com conta que fosse só o dela. A vida de todo mundo é difícil, mas eis que coloco diante de você a bênção e a maldição, e você precisa escolher. A vida de Daniel, você acha que foi fácil? Mas a palavra diz: e Daniel escolheu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Existe um posicionamento que é da nossa parte.
O povo acha que Deus vai fazer tudo, que Deus vai colocar um modo ativação no seu cérebro e que você vai ter um poder sobrenatural para não escolher mais o pecado. Não, quem escolhe é você. E eu quero te contar uma coisa. Os prazeres da carne é maravilhoso. As vontades da carne é deliciosa. Os prazeres são saborosos. Andar de iate é uma delícia, que coisa boa. Viajar, passear, maravilhoso. Festança, olha que beleza. Mas existe prazer na presença quando você conhece o Pai. Viver com Cristo não é uma vida chata, enfadonha. Parece que fica, tipo assim, ou aceita Jesus ou morre. E parece que servir a Cristo é chato. Mas quando você tem intimidade com Deus, viver com Ele é maravilhoso. Viver com Ele é um rio de prazer. É você ser saciado todos os dias. Você só precisa encontrar esse lugar nele. O povo acha que, tipo assim, ser crente é chato. Não! Você ainda não encontrou o prazer de estar nele. Não é uma ligação que você faz assim, Jesus, tem outra opção? Ele, não, ou aceita minha vontade ou morre. Ah, então tá bom, vou aceitar sua vontade. Não é assim. É, filho, se você ficar comigo, tem alegria todo dia. Com Cristo é alegria, euforia, nanana, todo dia, nanana, da nossa alegria. Viver com Cristo é sorriso. Viver com Cristo é paz todo dia. Você já viu as coisas tá caindo na sua cabeça, desmoronando, e você fala assim, eu tenho paz no meu coração? É viver com Cristo. Ontem, antes de dormir, eu e Cacau estávamos conversando. E ela me contando algumas coisas que traz agito para um coração humano. Coisa de desesperar um coração humano. E ela disse no final assim, amiga, eu tenho paz no meu coração. Eu falei assim, isso é um fruto que vem de Deus. Somente o Senhor coloca paz no nosso coração em meio à guerra. E eu vejo que isso é fruto de estação própria. Aí você vai entender a palavra de Salmos 1 que diz o seguinte, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nessa lei medita dia e de noite, pois será plantado em meio a ribeiros de água, produz o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Ele vai falar assim, não pega conselho com ímpio. Produzir fruto na estação própria não é você ter paz quando tudo vai bem. Produzir fruto na estação própria é você ter paz em momento de guerra. É você ter paciência quando alguém está te alfinetando o tempo todo. Isso é produzir fruto em estação própria. Tá entendendo? Porque tem gente que acha que produzir fruto em estação própria é você sorrir quando tudo vai bem. Tem uma música da Damares que diz assim, quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. É isso. Mas é na ingratidão que vem o desamor. É isso, gente, é isso. Mas é até nessas horas que você faz, adora o Senhor. É difícil você continuar tendo gratidão quando as coisas não acontecem da forma que você esperava. É dessa maneira. Mas isso é que é ser crente. Ser cristão é quando as coisas não saem como você queria e você continua produzindo frutos de paz, de alegria, de longanimidade. Gilma, Salmos 1. Assim segue a vida do crente. Gente, acho que eu falei demais e nem li o texto ainda. Como eu faço? Termina ou vocês querem que lê? Não posso demorar hoje não, hein? Como que tá o tempo aí? Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, adore ao Senhor.
Aleluia, glória a Deus Altíssimo. Dá tempo. Você sempre fala dá tempo, né? Né, Valdelene? Dá tempo, aí. Dá tempo, dá tempo. Lê, amada. Dá tempo. Então vamos lá. Josué 7. O Espírito Santo te usou. Amém. Glória a Jesus. Então abre aí, Josué 7. Ontem nós falamos sobre a queda do muro de Jericó. E hoje nós vamos para a derrota da cidade de Ai. Eu fiquei muito nisso porque eu estava falando sobre fidelidade e infidelidade. Ontem vimos a fidelidade de Deus, né? Porque os muros caíram e eles seguiram fielmente aquilo que Deus estava pedindo. E hoje nós vamos para um cenário de infidelidade. E nós vamos ver consequência de desobediência. Capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas coisas delas. E a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Acã, ele foi infiel. Lembra que quando Deus estava falando para eles conquistarem a cidade, ele tinha dado uma ordem. Ele deixou claro que não era para pegar nada das cidades de onde eles estavam indo. Por quê? Porque onde eles estavam passando tinha coisas consagradas e sacrificadas a outros ídolos. E Deus está falando, vocês não vão se contaminar com nada. A não ser o ouro e a prata, vocês vão pegar e vão colocar dentro da tenda para serviço do Senhor. Somente isso. E Acã, o zoiudo, foi lá e pegou das coisas que não era para poder pegar. Despojos. Versículo 2. Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltarem, disseram a Josué, não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 a 3 mil homens para atacar Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que perseguiram desde a porta da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Versículo 6. Josué e as autoridades de Israel rasgaram suas roupas, jogaram a terra sobre a sua cabeça e prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou, ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivemos nos contentando em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu dos inimigos? Quando os cananeus e todos esses povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercaram e apagaram o nosso nome da face da terra. E então, o que será a honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança. Roubou alguns objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e escondeu no meio dos seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram com os seus inimigos. Agora, Israel foi separado para destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que elimine do seu meio aquilo que foi separado para destruição. Levantem-se, ordenem ao povo que se purifiquem, a fim de se preparar para amanhã. Por isto é que o Senhor, o seu Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas.
Eliminem de seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não remover do seu meio esse objeto. Vou ler também em outra tradução o versículo 13. Porque é essa passagem que fala santifiquem, né? Em outras traduções de santifiquem. Vou ler na NAA também, tá? Versículo 13. Levantem-se, santifiquem o povo e digam: santifiquem-se, porque amanhã, assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Eliminem o pecado do meio de vocês. Vamos fazer uma pausa aqui na leitura. Eles tinham acabado de derrotar a cidade de Jericó. O povo tinha acabado de ver uma grande vitória. O muro tinha caído. E agora eles estavam conquistando outra cidade. Porém, Deus tinha ordenado: as coisas, os ouros que vocês vão pegar, vai ser para o Senhor. O Senhor vai ficar com essas coisas. É dele. Aí o que o povo de Acã faz? Não é só Acã que pega. Tá falando que algumas pessoas não respeitaram e pegaram. Quando fala pegaram, é plural. Mais pessoas pegaram. Não é Acã pegou. Pegaram. Pegaram e levaram. Então eles pegaram e levaram. E esconderam. Não se manifestaram. O povo subiu para lutar e perderam a batalha. Ficaram com muito medo e jogaram a culpa para Deus. E disseram: mas Senhor, como que o Senhor tira a gente de lá para fazer a gente perder a batalha e agora a gente vai ser eliminado? Não tem como a gente subir, agora a gente vai ter o nosso nome apagado e acabou pra gente. É isso que eles estão falando. Josué agora, como um grande líder, se sentiu responsabilizado. Nós, líderes, nos sentimos quando o povo perece. Lembra aquele dia que eu fiquei brava na semana passada com as pessoas que estavam começando o propósito e não tinha terminado? Eu fiquei brava porque Deus começou a cobrar de mim. Pessoas que receberiam maldição na sua vida porque começou um propósito e não terminou. Então, eu como líder, falei: opa, tá errado. Volta aqui. A gente fica tipo assim: como assim, gente? Bom dia, filho. Deus te abençoa. A gente fica bravo. E Josué, naquele momento, prostrou com o rosto em terra e falou: Deus, você vai matar o povo agora. Vai acabar com o nosso nome. Nós seremos eliminados da face da terra. E Deus vira para Josué e fala assim: Josué, levanta seu rosto em terra agora, filho. Por que você tá assim? O povo pecou. Quebrou a minha aliança. Eu falei que não era para roubar as coisas, não era para pegar os despojos. E eles pegaram. Além de pegar os despojos, roubaram coisa que era minha. Vai pedir o povo para se santificar. Porque amanhã eu vou fazer algo no meio de vocês. E aí, trazendo a aplicação para o nosso meio hoje, tem coisa que não vai para frente nas nossas vidas, porque o pecado ainda está enxertado no nosso meio. Se tem pecado, Deus não opera. Aprende isso. Enquanto tem pecado, Deus não opera. E se operar, vai vir meio defeituoso. Você fala assim: Raira, Deus operou em meio ao pecado. Eu vou falar com você assim: olha, não sei te falar se foi Deus que operou, não. Porque Deus não opera em meio ao pecado. Ele não vai contra a sua palavra. Deus não opera em meio ao pecado. E aí você fala: Deus operou. Então espera que logo, logo você vai ver a consequência daquilo que estava em pecado. Raira, por que fulano então está prosperando? Por que a vida dele está toda certa? Olha, tem que ver se é Deus que está dando ou se é o diabo. Porque você quer alguém para prosperar uma pessoa mais do que o diabo não tem. Ele pegou Jesus, colocou no monte mais alto e disse: todos esses reinos, meu querido, eu te darei, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Oh my God. E eu imagino Jesus olhando pra cara dele e fazendo: ha.
Eu fico pensando em Jesus, velho. Olhando pro diabo falando assim, você jura que você vai me dar? O dono de todo o ouro, o dono de toda a prata, sendo tentado pelo diabo a ter todos os poderes da terra. Deus não habita em meio ao pecado. Aonde tem o pecado, Deus não está. Se você está em pecado, Deus não está com você. Não está, tá? Porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Aí você fala, Raira, Deus usa pessoas em pecado? Ó, usa, tá? Porque ele usou, aí até o Instagram tá concordando comigo. Ele usou até mesmo uma mula. Deus usa quem ele quer. E eu já vi muita gente ser usada em pecado. Mas não quer dizer que a pessoa que está sendo usada será salva. É distinto, separado, tá? Então não fique impressionado com cura, com milagres, maravilhas, sinais. Nem sempre isso é sinal que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Dons são irrevogáveis, tá? Quando Deus dá um dom para uma pessoa, ele não tira. Dons é irrevogável, tá? Ele não vai tirar o dom. Então, geralmente, a pessoa está sendo usada ali naquele dom que Deus deu a ela. Mas, se você quer ver se é uma pessoa que é salva, ela demonstra em caráter. É a pessoa que compra e paga, é a pessoa que não fala mentira, é a pessoa que contribui, a pessoa que ama, a pessoa que sabe ficar no prejuízo. Ela vai mostrar no caráter dela, entende? O caráter da pessoa revela o lugar que ela está em Deus. A resposta que ela dá, se é branda, se não é branda, entende? É isso. Elimine o pecado do meio de vocês, é o que Deus está dizendo. Santifique, porque amanhã eu vou fazer no meio de vocês. Apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo que lhe pertence, pois quebrou a aliança que fez. Quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Seu marido estiver em pecado, trabalhar a esposa? Não entendi, André. Raira, esse em pecado é mais ligado à questão de iniquidade, né? Sim, está em pecado, sabe disso, mas não se arrepende. Yes! Por quê? Pecadores todos nós somos. Quem disser que não tem pecado, já tá na lenha, né? Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Igual, eu conheço os meus pecados. Exemplo, o que eu mais trato é o egoísmo. Sou uma pessoa egoísta. E o egoísmo não provém de Deus. Trabalho, luto contra. Tem que ficar o tempo todo, ó. Não pode ser egoísta, tem que dividir, tem que repartir. Tem que trabalhar isso sempre no meu coração. Esse é algo que eu já identifiquei, é visível aos meus olhos. Eu tenho esse pecado, mas eu luto contra ele. Entendeu? Está em mim. Mas tem pessoas que fazem pecado e o tempo todo sabe que está errado e não sai dele. Entende? Understand? Se o marido está em pecado, a esposa, fica em pecado também? A esposa fica embaixo dessa maldição? Olha, depende, vamos lá. Supondo que o seu marido, ele tá trapaceando, passando alguém para trás. O pecado é do seu marido, não é seu. Você não tem nada a ver com a trapaça dele. Porém, vocês são um só. Ele está impuro, você está santificada. Toda vez que vocês se deitam, você santifica a vida dele e ele insantifica a sua. Eu sendo eu, né? Você consegue me entender? Toda vez que você deita com seu marido, se você estiver santificada e ele estiver impuro, ele atrapalha a sua vida
e você santifica dele. Aí o que você faz? Mantém sua vida santificada, porque você vai santificando a dele. Você vai santificando a dele, porém esse peso que está sobre a vida dele vem para a sua. Porém você vai mantendo a sua santificada, porque aí pela sua santificação você vai conseguindo santificar a dele. Da mesma forma que há um peso sobre a vida dele que vem para a sua, há um peso da sua vida que vai para a dele. Então ele está sendo santificado através da sua. Pegou? Mantenha aí a sua santificação, jejum e oração. Esquina, esquina, esquina. Isso aí. Mantém sua vida em santificação, filha. Deus falou assim, olha, eu vou revelar quem que está em pecado aqui. Vou fazer amanhã apresentem diante de mim e Deus vai mostrar. O clã que vinha à frente, a família que vinha à frente, o homem que vinha à frente será o culpado. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel. De acordo com as suas tribos, a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente. O clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente. A família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente. E Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhida. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda a mim. Acã respondeu: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Entre os despojos, vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que tomei para mim. Então escondi no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem a busca. Eles correram até lá a tenda e encontraram escondido ali os bens roubados por Acã, como ele tinha dito, com a prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram para Josué e todos os israelitas e depois colocaram no chão na presença do Senhor. Uma das coisas que eu vejo aqui que Acã fez, quando você vê ele pegando a prata, o ouro, a capa da Babilônia, eu vejo que a capa ele pegou porque achou bonito. Mas ele pegar o ouro e a prata, vejo um pouco de falta de confiança. Talvez por ter visto e falado assim, eu posso precisar disso no futuro, sabe? De não colocar plena confiança no que Deus ia operar e fazer na vida deles quando eles chegassem na terra e se instalasse, sabe? Eu vejo falta de confiança. A falta de confiança nos leva a um lugar de quebrar a aliança com o Senhor, né? Então toma cuidado com as faltas de confiança, esse lugar de sair da dependência de Deus, tá? Porque você pode entrar nesse lugar de pecar contra o Senhor por falta de confiança e de entrega, tá? Conrado, bom dia. Graça e paz, meu irmão. A live começa às 8. Nós temos um grupo no WhatsApp, é onde eu dou as coordenadas. Sempre quando eu tô vindo pro Instagram, eu mando uma mensagem lá, falo que a gente já está ao vivo, para vocês saberem mais ou menos o horário que eu chego aqui no Instagram. Vou deixar o link lá nos stories. Ou se você for na minha bio também, você consegue achar o grupo. Chama Enxergando as Escrituras. Vamos finalizar o capítulo. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertence a Acã e levaram até o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que trouxe desgraça para nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e a sua família. Olha quem que ele matou. Matou Acã e a sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um monte de pedra que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar se chama Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Vemos uma coisa. Acã não se arrepende, porque ele poderia ter visto que Israel tinha perdido a batalha e ele sabia que alguma coisa não estava certo. Ele poderia ter chegado e falado assim: gente,
eu fiz o que era errado, eu peguei dos despojos que Deus ele falou que não era para pegar. Eu peguei, eu fiz uma coisa errada, eu vou devolver. E aí Deus poderia vir com a misericórdia, com a bondade dele e recalcular da rota. Ou até mesmo quando Josué estava orando e falou assim, gente, alguma coisa está errada, alguém pegou o despojo, quem foi? Ele poderia ter se pronunciado e falado assim, Josué, foi eu. Não precisa fazer sorteio entre as tribos. Eu peguei, fiz errado. Isso ia demonstrar arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Acã, ele vem com remorso. Depois que a tribo foi escolhida, depois que a família foi escolhida, o clã, sabe? Depois de tudo, depois que o nome dele foi apontado, é que ele vai lá e fala assim, pequei contra o Senhor. Remorso. E o pior de tudo é que ele mata a família dele também. Sacerdotes, pessoas mal posicionadas, que carregam pecados, que vão levar à morte, famílias, filhos, bens, tudo que tem. Por conta de quê? Por falta de um posicionamento em santidade. Por pouco. Por tão pouco. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ao longo das minhas caminhadas com o Senhor, já tive erros e acertos. E o que eu posso falar diante do que eu tenho vivido e acertado com Deus é que vale a pena ser fiel. Vale a pena caminhar em santidade. E vale a pena escolher a vontade de Deus. Eu sou uma pessoa que ainda não me casei. E quando eu era mais nova, eu falava com Deus assim, Deus, eu quero um marido assim, assim, assim. Ah, eu quero assim, assim, assim. Depois você vai crescendo mais um pouco, você cria maturidade, você fala assim, Deus, eu quero um homem temente, que eu ache bonito e assim com caráter. Ontem, conversando com uma amiga, diante de tudo que nós temos visto, vendo pessoas que você olha no meio da congregação e você fala assim, nossa, fulano é um homem de Deus. Nossa, fulano sabe tanto da palavra de Deus, fulano é um... Mas dentro de casa não é um homem de Deus, não tem caráter, não serve a esposa, sabe? Engana as pessoas. Eu falo, Deus, como as pessoas elas são más, como elas têm passado para trás. E eu falei, nós temos que orar e pedir para Deus a vontade dele sobre a nossa vida. Nós não sabemos o que pedimos. Sabe, peça o Senhor para que faça na sua vida a vontade dele. Cuidado, sabe? Tem muitas pessoas vivendo de forma aleatória, sem santidade e acaba trazendo morte, não só para ela, mas para todos que estão em volta. Santifica a sua vida, não leva morte para dentro da sua casa, não leva morte para dentro do seu grupo de célula, não leva morte para dentro da sua igreja, não leva morte para o lugar onde você está, porque sem santificação o resultado é morte. E sabe qual que é o pior? É que Acã, quando ele foi levar os despojos, sabe por que a família dele toda vai morrer? Porque a família não denuncia o pecado dele. Tem gente que sabe o pecado do irmão e não se posiciona. Se você estiver escondendo o pecado do seu irmão, pode ser que até mesmo você morra. Deus ele não vai contra a sua palavra. Deuteronômio 24 vai falar assim, aquele que for pego em pecado, e se tiver alguém que for pego escondendo o pecado dele, ou acobertando o pecado dele, será morto em conjunto. Com toda certeza, a família de Acã não estava sendo leiga no sentido de não ter escondido. Tá entendendo? A família de Acã com toda certeza sabia que ele tinha pegado os despojos. Ele não fez aquilo sozinho. Porque a palavra diz que ele escondeu debaixo da tenda. Impossível, enquanto ele estava cavando, enquanto ele estava tapando, enquanto ele buscava esconder, a família dele não ajudou ele. Será que estava todo mundo dando uma volta? Será que ele fez tudo isso com uma lona na frente? E ninguém viu ele escavando, tapando? Ele teve cobertura. Alguém ficou olhando. Alguém ajudou ele a cavar. Alguém buscou alguma coisa para colocar por cima.
A família deu cobertura. Toma cuidado com os lugares que você está entrando. Não acoberta pecado de ninguém. Não acoberta pecado de ninguém. Não passa a mão na cabeça de irmão que sabe que tem pecado. Não deixa sangue escorrer nas suas costas. Ó, pega e faz isso aqui, ó. Não vou falar para você sair contando o pecado de todo mundo. Não, não é isso. Mas você vai virar para a pessoa que você sabe que está em pecado e vai falar para ela assim: confesse o seu pecado. Você vai consertar a sua vida e vai pedir perdão para quem tem que pedir e vai confessar o seu pecado. Para com ele agora e tira isso das suas costas. Nós vamos ver, Novo Testamento vai falar muito sobre isso também. Paulo vai trazer, olha, não deixe o pecado ficar, sabe, no meio de vocês. Lembra o irmãozinho que estava em pecado que não queria consertar? Que Paulo vira e fala assim: expõe ele a Satanás. Lancem ele a Satanás. Tira ele da cobertura da igreja. Deixa o diabo pegar ele. Não acoberta pecado, porque pode morrer você e todo mundo que está envolvido nesse pecado. Tá bom? É isso, gente. Assim nós vamos terminando a nossa live devocional. E uma live fica gravada assim: naqueles dias todos os pecados eram listados. Não se errava por acaso, quem pecava já sabia a consequência. Já sabia a consequência. E nesse caso era algo muito pontual, porque Deus disse: vocês vão à guerra, não é para pegar despojos. Não é para pegar. Vocês não vão levar nada para casa. Nós vamos ver amanhã, por exemplo, nós vamos chegar amanhã no capítulo 8. Lá no versículo 2 vai falar assim: desta vez, porém, vocês vão ficar com os despojos dos animais. Podia ficar com os animais. Ele vai falar: agora vocês podem, agora não pode. O que custa obedecer? Sejam fiéis àquilo que você está prometendo ao Senhor. Seja fiel. Se Deus falou sim, avança. Se Deus falou não, fica. Vou falar pra você que é um jovem que tá aqui talvez me assistindo. Você tem buscado talvez um namorado, uma namorada. Peça ao Senhor a vontade de Deus para sua vida. Não caminha fora dela. Não vai longe da vontade de Deus. Nós não sabemos absolutamente nada. Aquilo que os nossos olhos veem é enganoso. Samuel chega na casa de Jessé e diz: ah, Senhor, eis que está aqui o teu escolhido. Quando ele olha para Eliezer. E aí Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o externo, mas eu vejo o coração. Não é esse o meu escolhido. Porque Samuel viu Eliezer muito bonito, forte, vistoso. E ele falou assim: o meu é franzinho, é pequenininho, Samuel, Davizinho. Misericórdia. Hora de tomar remédio. Olha, 2 vezes já que eu tô ficando até 9h30. Vocês param de ficar me agarrando até esse horário, tá? Vocês param. 1 Samuel 16. Convide Jessé, faz vinho oferecer sacrifício. Quando ele viu Eliabe, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É isso. Peça a vontade de Deus sobre a sua vida, tá? Nós vamos terminando a live por aqui. Você que está aqui pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Fala assim: primeira vez, estou aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você nunca fez essa oração entregando a sua vida para Jesus, e você quer fazer hoje, nessa manhã, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor, tá? Senhor. E eu vou orar por você. Se você se desviou e hoje você quer voltar, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você também. Meninas, sejam bem-vindas, viu? Coisa boa ter vocês por aqui.
primeira vez aqui, seja bem-vinda. Coisa boa. Se vocês estavam por aqui pela primeira vez, não gostaram, volta amanhã, vai voltando até gostar. Uma hora gosta. Isso aqui é igual família. Você gosta de todo mundo da sua família? Não gosta. Uma hora não acostuma? Pois é, uma hora acostuma. Vai voltando, 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 até acostumar. Tem um tanto de gente aqui acostumado. Você pergunta pra uns namorados assim: você gosta do seu namorado? Ele fala assim: não sei se eu gosto dele. Acho que eu acostumei. É, igual namorado, costuma, uma hora costuma. Que horas começa? 8 horas. Isso é igual relacionamento, uma hora costuma. Se você já aceitou Jesus, você vai escrever: eu sou salvo, eu sou salva. Mão no coração. Mão no coração, feche os seus olhos. Tem que fechar os olhos. Família costuma, não costuma, Dá? A gente não gosta de todo mundo da nossa família, né, Dá? A Daça é minha irmã, gente. Aí, ó, não gosto dela e tá aí, ó. Costuma. Mas Dá, eu gosto sim, né, Dá? A mamãe pegou ela quando era novinha, né, Dá? Dotada. Feche seus olhos. Coloca a mão no coração. E fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em nosso coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor moveu e fez no nosso meio, que essa palavra não se perca, que no tempo certo ela possa germinar em nosso coração. Deus, nos ensina a viver um evangelho simples e verdadeiro. Não nos deixa cair na hipocrisia e viver uma mentira, Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos mesmo no dia de hoje ser incluídos na Tua agenda. Não nos deixa levar o Senhor como amuleto. Nós não queremos trazer o Senhor para ter sorte, Pai. Nós queremos viver a Tua vontade e viver um evangelho de acordo com aquilo que o Senhor separou para nós aí no céu. Espírito Santo, que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Nós nos rendemos, nós nos entregamos por completo. Faça a Tua vontade em nome de Jesus. Pai, eu entrego cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos. Eu repreendo todo ataque satânico sobre a vida deles. Guarda a mente, guarda essa palavra, que ela venha cair num coração fértil, numa terra boa e produza muitos frutos, Pai. Livra mesmo eles de todo o mal. Dê ânimo, dê coragem, dê alegria, que eles possam se santificar cada dia mais, Pai. Que essa palavra seja uma palavra rema na vida deles, Pai. Uma palavra revelada, que eles possam permanecer em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Amém e amém. É isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Quando minha mãe achou a Raira, ela já andava. Seu nariz... Gente, a Daça é adotada. A Daça que é? Ô mãe! Ô mãe, vem ver a Daça atrapalhando minha live. Alguém chama minha mãe e fala que a Daça entrou na live sem ser convidada? Chama minha mãe. Mãe! Ô mãe! Eu vou falar que minha mãe tá, a Daça tá entrando na live pra me atrapalhar. Gente, lá em casa a gente já assim o tempo inteiro. Ô, mãe! A Daça aqui é adotada. Eu sou da cor da minha mãe. A Daça é branca. Pergunta minha mãe quem que é adotada. Eu lembro quando a Daça chegou lá em casa. Um beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser, viu? Fiquem com Jesus. Eu amo vocês. Tá? Se alguém falar que você não é amado, diga mentira. Raira me ama. Beijo.